Olá, muito boa noite, bem-vindo a mais um SPN TV News aqui pela RPTV, canal 8 da NET aqui de Americana, para 12 cidades aqui da nossa região, apenas Piracicaba, o canal 5, as outras cidades, canal 8 da NET. Sociedade, Política e Negócios é o programa que fala da nossa sociedade, também com os nossos políticos, não tanto nesse momento agora que estamos aí na reta final para a eleição do próximo domingo, dia 7 de outubro, e a eleição mais polarizada dos últimos tempos. E também falamos aqui da nossa sociedade, prestação de serviço, é o tema aqui do nosso, é o lema do nosso programa Sociedade, Política e Negócio. Hoje eu tenho o prazer de receber o doutor Igor Pertoli Tupi e a doutora Maria Paloma. Vamos falar de corrupção, política e outros assuntos que estão envolvendo essa semana decisiva. Teremos eleição mais uma vez, você sabe, desde o começo do programa desse ano. Estamos batendo para você ter aí a sua consciência de você colocar o voto na urna próximo dia 7. Não interessa o voto nulo, não interessa o voto em branco. Escolha o seu candidato e participe da festa da democracia. Tá difícil a festa, mas a gente vai lá. Doutor e doutora, boa noite, bem-vindos aqui ao nosso SPN TV News. Tudo bem? As mulheres primeiro. Tudo bem, doutora Maria? Microfone, senão ninguém vai te ouvir. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, tranquilo. Doutor Igor, prazer em ter o senhor com a gente aqui, tudo bem? Prazer o meu, boa noite, muito obrigado pela oportunidade. Vamos conversar um pouquinho e tentar transmitir aí aos nossos telespectadores. A gente está aí numa reta para a eleição, uma das mais polarizadas dos últimos tempos. A gente estava conversando aqui em off com o doutor Igor e com a doutora Maria Paloma a respeito de outras eleições passadas. Voltamos lá na época de Tancredo Neves, falamos um pouquinho de Zé Sarney. Aliás, a nossa querida doutora Maria é maranhense? Sim, sou maranhense. Maranhense. Há quanto tempo você está aqui no sul, no Sudeste? Já tem 8 anos. 8 anos? Isso. Então você vai e volta? Sim, exatamente. Tem familiares por lá? Sim, toda a minha família mora lá. Na verdade, eu vim para fazer faculdade aqui e acabei ficando. Você fez faculdade onde? Eu fiz faculdade na Unisal. Unisal, aqui em Americana. Isso, aqui em Americana, exato. Tá certo. Não vou nem perguntar para você a respeito da família Sarney por enquanto. Vou deixar para mais logo na frente, pode ser? Ah, claro. Pode ser sim. Melhor. Melhor um pouquinho. Bom, doutor Igor, a gente está aí nessa história de eleição, mas vamos falar um pouquinho de corrupção na política. Que nem no comecinho a gente estava conversando aqui a respeito que a primeira carta, a carta de Pero Vaz de Caminha, quando mandou para o rei de Portugal dizendo que já tinha descoberto aqui o Brasil, já mandou recado para arranjar uma vaguinha lá para o seu cunhado. A gente pode dizer que esse foi um dos primeiros, se é que isso foi verdade, né? Um dos primeiros casos de nepotismo, corrupção, de corrupção que já aconteceu aqui no Brasil, pelo tipo da nossa colonização. Não, certamente, né? A colonização que o Brasil sofreu foi uma colonização de exploração, né? E de lá para cá, a gente falou em corrupção no Brasil, a gente falou em política e vice-versa, né? Infelizmente, são meio que palavras que estão ficando meio que sinônimas uma da outra. Mas a gente não pode se esquecer que antes da gente estar numa democracia, estamos, né? É o que parece, pelo menos por enquanto, vamos falar desde 85? Depois desde 90, vai? Collor, que foi eleito presidente... uma democracia plena. Plena Collor. 1990. Foi uma eleição indireta. Emenda Dante de Oliveira, né? Perfeito. Que colocou o Tancredo Neves e recebemos um Sarney de presente, amigo da doutora aqui, Maria Paloma, que ela vem lá do Maranhão. A gente sabe que de repente as coisas bem antigamente podiam ser até piores, né? Agora com a democracia a gente tem a oportunidade e a liberdade de imprensa de noticiar tudo que vem acontecendo. Sim, de fato. Hoje, graças à Constituição Federal de 1988, é dada essa liberdade, né? E assim a gente espera que permaneça após essa eleição também, né? Apesar da movimentação política que a gente vê dos candidatos dessa eleição para uma nova carta constitucional, vai se saber o que se vai pôr nessa nova carta constitucional, né? Porque, queira assim, queira não, a Constituição de 88, além dela ser muito garantista, ela é nova também. Então, assim, ela não passou pelo período de maturação dela que ela necessitaria ainda. Então, eu vejo que uma nova Constituição não vai resolver os nossos problemas, não vai ser a solução para o problema que a gente tem, né? Doutor, o senhor falou uma palavra mágica aqui que me lembrou o Supremo Tribunal Federal, garantismo. A gente vê praticamente aí discussões, inclusive agora está acontecendo uma entre o ministro Fux
e o Lewandowski a respeito de se pode ou se não pode entrevistar o presidente, ex-presidente, que está preso lá em Curitiba. Vamos colocar assim, nessa época de eleição, Lewandowski autorizou, não sei como é que... no juridiquês, como é que se fala, né? É uma liminar que foi dada? Isso, foi dada uma liminar. E o Fux cassou a liminar. Cassou a liminar. O senhor acredita que, de repente, o garantismo, que eu acredito que venha por parte do Lewandowski, não do Fux, estou certo nessa história? Perfeito. Vem acrescentar alguma coisa nessa época tão conturbada, onde, de repente, a opinião do ex-presidente poderá ter um peso aí em votos nessa eleição? Vamos falar daqui a pouquinho a respeito também do juiz Moro, tá? Vamos certo. colocar as duas coisas na história. O que Perfeito. o senhor acha? Eu vejo da seguinte forma, se há previsão legal que permite essa entrevista, eu acho que ela deve ser autorizada, não vejo o menor problema disso. Não existindo previsão legal, sendo vedado até pelas leis eleitorais nossas, eu não acho que seria oportuno. É previsto isso em lei? Uma entrevista a um... Porque é o seguinte, ele não está em preventiva, ele está cumprindo pena, né? Perfeito. Só que ele está cumprindo pena daquela situação da pena na segunda instância, confirmado por um tribunal colegiado, sem trânsito e julgado da condenação. Então, Peraí. Vamos por parte, porque trânsito e julgado aquela história. A gente já vai ultrapassar aqui uma história. Depois que o trânsito em julgado, na segunda instância, por um colegiado, foi ratificado pelo Supremo Tribunal Federal, ele se sobrepõe à Constituição? Como assim? Por exemplo, nós temos aí, a Constituição diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado, da sentença penal condenatória. Exatamente, são 4 instâncias, é isso? Isso. No caso aí do ex-presidente, estaria nessa história, né? Perfeito. Aí tem a história da lei da ficha limpa, que é o nosso tema que nós vamos chegar aqui, que foi aprovada e foi ratificada pelo Supremo Tribunal Federal, ok? Perfeito. Então, até aí estamos falando a mesma coisa, né? O presidente se encaixa exatamente nessa história, ou seja, ele foi julgado em primeira instância, foi condenado pelo juiz Moro, foi julgado em segunda instância pelo TRF4 e foi condenado em segunda instância por um órgão colegiado, ou seja, ele, pela lei da ficha limpa... Ele não poderia aparecer. Ele pode ser preso, inclusive está preso. Perfeito. Certo? Então, chegamos nesse ponto aí. Uma pessoa que está dentro da lei, preso, pode dar uma entrevista a meios de comunicação? Ele ou qualquer outra pessoa? Eu vejo da seguinte forma, como se trata de segunda instância, ignorando a questão da lei da ficha limpa, estou falando sobre o ponto de vista de advogado criminalista e garantista, tá certo? Cidadão que vê... É garantista. Com certeza. Então, o que acontece? Sobre esse ponto de vista, eu vejo que é totalmente equivocada essa decisão, primeiro, de estar preso, sem querer usar o espaço para palanque político, mas assim, meu ponto de vista como advogado, tá certo? Eu vejo que é totalmente equivocado o fato dele estar preso, em razão ainda do cabimento de diversos recursos para a defesa dele, né? Inclusive alguns já sendo manejados. Mais recursos ainda do que aconteceu? Eu acho que eu nunca vi tanto recurso. Mais ainda. A briga não chegou ainda na instância final, né? A gente, vamos dizer, ainda está numa fase intermediária, porque ela saiu do TRF, Tribunal Regional Federal lá de Curitiba, e foi encaminhada agora para o STJ, né? Que é o Superior Tribunal de Justiça. E ainda caberia alguma análise no Supremo Tribunal Federal, que é onde tudo vai cessar. Essas mudanças que poderiam acontecer não mudam o mérito? Podem mudar. Pode mudar o mérito. Com certeza que pode. Entendeu? Às vezes pode ser... Olha, como é que fala? A justiça e os advogados, eu não sei o tamanho do livro, que de repente, eu sei, aliás, eu conheço ele por fora, por dentro eu não tenho conhecimento porque eu não sou advogado, muito pelo contrário. A gente está participando desse tipo de coisa. Cada advogado tem uma opinião a respeito dessa história, doutor? Sim. Cada um tem uma... Eu acredito que assim, meus colegas da área criminal, da área penal, acredito que se alinham mais ao que eu estou expondo aqui. Penso eu dessa forma, né? Então, eu vejo que assim, não somente advogados, há vários juízes que são garantistas também, promotores de justiça, por incrível que pareça também, né? Desembargadores de Tribunal de Justiça, ministros do STF, do STJ. Tem ministro do STF que não esconde de ninguém essa posição garantista, no caso do Dr. Marco Aurélio de Mello. Ele é extremamente garantista. A gente, inclusive, tem uma certa divisão. Doutora, a senhora pode participar também, viu? Eu estou aqui porque nós temos lá, inclusive, tivemos até então uma presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, acho que foi a primeira mulher que foi presidente? Foi a primeira mulher. Foi a primeira. Primeira mulher, né? Ela não é garantista.
Não foi? Qual foi a outra? Foi a ministra Ellen Grace. Ellen Grace? Ela foi presidente. Foi presidente? Foi. Desculpe aqui, ainda bem que o senhor está corrigindo, mas tudo bem. Mas a ministra Carmen Lúcia não é garantista. Tanto não. que a gente tem essa divisão da primeira turma, que é a que prende, e a segunda que é aquela que solta. que soltava, né? Porque agora o ministro Toffoli foi à presidência do Supremo. Perfeito, perderam. E a ministra Carmen Lúcia foi à segunda turma. Isso. Então agora equilibrou de um lado, mas apertou do outro. Mas eu acredito que ainda mesmo ela indo para a segunda turma, ela vai ser voto vencido, vamos assim dizer, né? No meio disso tudo, acredito. Na segunda sempre está dando 3-2, agora vai dar 3-2 ao contrário, né? Saiu o Toffoli normalmente. Por exemplo, se a gente pegar aquela matéria, vou dar um exemplo, sobre o julgado recente, agora do mês de fevereiro, sobre a concessão de habeas corpus, a possibilidade de responder à liberdade das mulheres grávidas e também das mulheres com mães, né, com crianças menores de 12 anos de idade, se eu não me engano. No caso ali foi, se eu não me engano, foi 5-0, ou foi um 4-1, se eu não estiver enganado. Já foi uma decisão um pouco mais aberta, vamos assim dizer, mas espaçosa. Partiu para um lado não político. Isso, né? perfeito. Partiu para um lado não político. Porque pelo lado político a gente, mais ou menos, todo mundo já imagina e é mais ou menos o que acontece, tanto com a primeira como com a segunda, como no pleno. No plenário, sempre, normalmente, é o que acontece. A gente está tudo imaginando. Sabe, doutor, eu acho interessante o seguinte, eu sempre falo aqui com os convidados que vêm, o Brasil, até tempos atrás, não muito tempo atrás, a gente não sabia. Quer dizer, o pessoal não gosta de política. Saber de política não acontece. Né? O pessoal gostava de futebol, samba, com todo respeito à doutora que está aqui, mulher, aquela coisa, tal, coisa de brasileiro, meio malandro. Quer dizer, hoje em dia todo mundo já está há 10 anos para cá, praticamente 10 não, mas com certeza desde 2013 para cá, o Brasil virou totalmente político. Hoje a conversa de botequim, conversa de casa, união e divisão de famílias e de amizades acontece por causa de política. Não mais por causa de time de futebol. Hoje em dia você encontra palmeirense com corintiano junto, mas dificilmente você vai ver alguém do PT e alguém do PSDB juntos aí na mesma mesa. Pode estar brigando, pode estar fazendo outra coisa. É fato. O que a senhora acha a respeito? É porque a política ela faz parte da nossa vida, né? Tanto, porque vai governar o nosso país, que daí vai surgir diversas coisas. A gente precisa realmente saber sobre a política, conversar a respeito disso, e porque isso é importante. Com certeza, a importância é tão grande que nós estamos aqui falando sobre garantismo ou não, né? Sim. Lá no Supremo Tribunal Federal. Agora, doutor, o senhor deu um exemplo que não é um exemplo político. Agora, no caso da ficha limpa, mais ou menos que era a nossa história. A lei da ficha limpa foi uma lei de autoria popular. Perfeito. Foram mais de 2 milhões de assinaturas. 1.600.000 assinaturas. Uma coisa assim, exatamente, exatamente não. Foi aprovada e ratificada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pelo próprio, inclusive, né? Quer dizer, coisas que acontecem na vida, né? Mas os deputados participaram, o Senado participou, foi ratificado pelo presidente da República e depois também, no caso aqui do ex-presidente, ele foi condenado pela primeira instância no juiz Moro. Perfeito. E foi condenado no TRF4 em segunda instância. Isso está correndo ainda, até onde eu sei, o senhor é advogado, de repente, me disse o contrário, o que vai ser julgado não muda o mérito. O senhor disse que pode ser que mude o mérito no caso do ex-presidente. Sim, porque o que ocorre, principalmente no caso dele, estão sendo alegadas várias nulidades no processo. Vamos imaginar que isso caia, o STJ mantém a decisão e suba para o STF. O STF vai lá de uma maioria, o plenário, a maioria simplesmente fala, não, realmente é algo que tem que ser anulado, esse ato que foi emanado da primeira instância, realmente viciou o processo, volta-se tudo lá atrás. O senhor entendeu? Então, eu vejo dessa forma. Toda decisão, justamente existem essas instâncias para se discutir todas essas questões, né? Há processos, é claro, não estou falando especificamente do caso do ex-presidente Lula, mas há processos que realmente você pode subir no STF, no STJ, posteriormente no STF, você vai discutir, por exemplo, no processo criminal, você pode discutir o regime inicial de cumprimento de pena de um cliente, alguma coisa assim, uma substituição de pena, porque o entendimento lá é mais brando do que das instâncias inferiores. Realmente não vai mudar o mérito da questão, que seria a condenação, mas sim o regime de cumprimento dela. Agora, no caso dele, em razão das várias nulidades que a defesa está arguindo desde o início do processo, eu acredito que a mudança é possível e é provável que aconteça. O senhor acha provável que aconteça? É claro, a gente vai ver quantos anos ainda demora para esse processo chegar lá em cima.
né? Porque tem que ver também a composição do STF. Desculpe, eu me interrompo no meio, me interfiro também na história. O senhor acha que a justiça brasileira está sendo pautada por esse caso específico do ex-presidente? Está sendo politizada, por exemplo? A justiça é politizada hoje, já que de repente a gente observa que algumas decisões do Supremo Tribunal Federal são colocadas de uma maneira que a gente, população, a gente, povo aqui de baixo, interpreta que de repente, tanto para um lado como para um outro lado, no que se diz respeito a políticos. Olha, o que a gente pode responder nessa situação? Eu gostei da respirada que o senhor deu. Não é verdade? Não, realmente, de fato ela é, porque o que acontece? O Poder Judiciário, ele não está imune dessa influência, não está imune dessa, vamos dizer assim... Mas não deveria estar? E em tese, né? Mas não tem como. É a mesma coisa de um juiz da primeira instância, um juiz da Americana, que seja, de qualquer das cidades da região. Ele não tem como ficar inerte a toda essa situação, a toda essa movimentação que existe. Né? O problema político que nós tivemos aqui em Americana uns anos atrás, sem querer entrar no mérito, mas isso é claro que chega ao conhecimento... O senhor diz o ex-prefeito? Isso. Isso chega ao conhecimento do Poder Judiciário, chega ao conhecimento do Ministério Público. Né? Não digo somente para os trâmites, trâmites processuais e tudo mais, mas eu digo em razão assim, da própria decisão dele ser pautada de uma forma ou de outra, pelo que ele lê, pelo que ele vê. Né? Tá bom, quer dizer então, fala doutora, eu só estou caçando aqui porque de repente a gente está longe de qualquer decisão então. Em relação à questão da lei da ficha limpa, esse ano a Justiça Federal, a Justiça Eleitoral, perdão, ela barra 1.888 candidaturas, né, para as eleições de 2018. Então assim, são 1.000 e quanto? 1.888. Então são 1.800 e poucos candidatos que se propuseram a participar da eleição e a Justiça brecou. Exatamente, porque assim, né, de acordo com a lei, que é a Lei Complementar 135, de 4 de julho de 2010, eles não estavam aptos a concorrer às eleições. Então, assim, de uma certa forma, essa lei é importante, porque, veja, também dessas pessoas, desses 1.188, é o candidato que estava à presidência, que é o presidente Lula, né? Seria o presidente para a candidatura da presidência. O ex-presidente do caso. Quanto tempo temos ainda desse... Quanto? 2 anos. Eu ia fazer uma pergunta, mas ela é longa, eu vou deixar depois do intervalo, doutor. Perfeito. Que eu quero chamar aqui a respeito do juiz Moro, que de repente trouxe à tona aí a delação do Palocci nessa semana. Muita gente contestou, dizendo que de repente esse não era o momento, porque estamos aí no final, numa reta final para a eleição. Aí tem outro pessoal que diz que o tempo da justiça não é o mesmo tempo da política, e cada um tem o seu tempo próprio, que segue suas próprias regras. A gente tem também aí a liberdade do Zé Dirceu, que de repente está solto, condenado a mais de 30 anos. O ex-presidente que está preso está condenado a 10 anos e 1 mês, não é isso? Não me recordo agora. 12 anos. Aumentou no TRF, a pena foi aumentada. Aumentou Isso. um pouco. Enfim, esse tipo de coisa que aconteceu nessa época de eleição, nessa semana de eleição, quer dizer, nesse último mês, vamos colocar assim, né? E, de repente, muita gente puxa para um lado, muita gente diz que puxa para o outro, né? Daqui a pouco a gente volta, estou conversando aqui com o doutor Igor Bertoli Tupi, depois ele vai contar a história do nome dele também, que é interessante, e a doutora Maria Paloma, meio portuguesa, meio espanhola, mas não tem nada a ver, tudo brincadeira, porque ela é do Maranhão e está falando com a gente aqui no SPN TV News. Olá, você que está assistindo agora a RPTV. Eu tenho um recadinho importante para você. Estou aqui na Impacto Prime. A Impacto Prime trabalha com alinhamento, balanceamento, troca de pneu, troca de óleo. Tem tudo para o seu carro aqui na Impacto Prime. E tem promoção para você. Estou aqui com o Miguel, consultor de vendas que trabalha aqui na Impacto Prime. Vai passar a promoção para você, né, Miguel? É isso aí. Estamos com a promoção do pneu R$ 129,90 aro 13. Não é remold, é pneu novo, a R$ 129,90. Você só encontra aqui na Impacto Prime. Legal, além do pneu, por R$ 129,90, a partir de R$ 129,90 você tem alinhamento, balanceamento, troca de óleo, mecânica em geral e a promoção também
do amortecedor, Miguel. É isso aí, estamos com a promoção para amortecedores de carros nacionais a partir de R$ 24,90, remanufaturado. Então corra para cá, traga o seu carro aqui, nós temos atendimento diferenciado, preste atenção, pagamento em 10 vezes sem juros em qualquer cartão de crédito, não é isso, Miguel? É isso mesmo, trabalhamos com todos os tipos de cartões. Impacto Prime, você das cidades vizinhas aqui de Americana, vem para essa loja. Anote o endereço aí, Rua Gonçalves Dias, número 1388, esquina com a Rafael Vita, telefone 0800 100 7575. Pensou em pneus? Pensou em Impacto? Vem pra cá você também! Na loja Nossa Casinha você encontra tudo o que há de melhor para sua casa. Qualidade, bom atendimento e preço baixo de verdade. Grande variedade de produtos. São mais de 20 mil itens em toda a loja. Muitos doces, linha completa de plásticos, vidros e decoração. Amplo estacionamento. O melhor espera por você na loja Nossa Casinha. Avenida da Amizade, 2281, Jardim Europa. Telefone 3628-2290. Você gosta de café? Que bom! Agora imagine um café cultivado a mais de 1.200 metros de altitude, no coração das montanhas de Minas. Um café especial, colhido na hora certa, torrado no ponto certo, mantendo todo o aroma e paladar de um verdadeiro café arábica. E o melhor, orgânico, sem nenhuma gota de agrotóxico, 100% natural e que você não encontra em qualquer lugar. Esse é o café Ibiporá. Vale a pena experimentar. Ok, estamos de volta aqui pela RPTV com SPN TV News, Sociedade, Política e Negócios. Estou aqui com o doutor Igor Pertoli Tupi, doutora Maria Paloma. Doutor Igor, vamos fazer uma piadinha aqui só para descontrair. Não, que a gente não estava, né? Igor é meio alemão, Pertoli é meio italiano e Sim. Tupi é aqui brasileiro. Como é que é essa mistura toda aqui? Seguinte, pelo lado da minha mãe, a família toda italiana. Né? E pelo lado do meu pai, na verdade, o sobrenome era Coimbra. Coimbra. Né? Do tataravô, português. Sem a menor dúvida, português. Coimbra. Né? E aí o tataravô, como ele era um nacional socialista, ele simplesmente mudou o sobrenome dele de Coimbra para Tupi. E ficou dessa forma. Verdade, olha que curioso, né? De repente, meio viking com italiano e indígena brasileiro. Doutora, eu não vou entrar na questão, senão a senhora vai ficar brava comigo aqui. Bom, estamos falando sobre corrupção política e também eleições. Deixa eu fazer uma pergunta agora para a doutora especificamente. Depois a gente volta naquele assunto lá, quem estava falando do Zé Dirceu, da condenação em segunda instância, entre outras coisas também. A gente teve semana passada movimento Ele Não, contra o atual candidato Jair Bolsonaro, né? O voto feminino, que de repente diz que ele é contra isso, contra aquilo e tudo mais, né? Mas esse voto feminino não teve muita importância, pelo que parece, nas pesquisas, porque o Bolsonaro subiu na pesquisa de ontem da Datafolha para 32 pontos na intenção de voto. Como é que você interpreta, por exemplo, ele ganhando uma fatia das mulheres, que até então a gente podia considerar aí do próprio Partido dos Trabalhadores? De repente, falar um pouquinho de política com você também. Porque eu achei interessante essa história, né? Que de repente o pessoal, as feministas, achavam que de repente isso poderia mudar aí a trajetória, né? A curva de subida ou descida do candidato Bolsonaro e do candidato Haddad também nessa história. E foi o que a gente viu que aconteceu exatamente o contrário. Tá, então a questão da questão da mulher, houve um momento referente a isso? Foi isso que aconteceu? Desculpa, eu não entendi. Porque eu não vi a pesquisa referente a isso. Não, a pesquisa foi de ontem. Hoje, aliás, é a pesquisa de ontem, né? Certo. A gente tinha aí o Bolsonaro com 28, ele foi para 32. Né? Depois, já pegando o reflexo desse final de semana, que isso aconteceu no sábado com as feministas e no domingo com os pró-Bolsonaro, né?
e a intenção subiu de 28 para 32, o Haddad continuou com 21, o Ciro com 11, o Alckmin com 9 e a Marina com 4. O que chamou a atenção também que a rejeição do Haddad chegou a 41 e a do Bolsonaro 45. Quer dizer, a gente vai ter uma eleição... Quem é que vai ter a menor rejeição na eleição? Quem é que vai ser eleito? Eu só chamei você, mulher, para falar a respeito disso aqui. Depois nós vamos falar de outras coisas também. O que você acha a respeito? Então, você acha que tem alguma coisa a ver a história do Bolsonaro, do Haddad? Ou é um momento político que está puxando? Eu acredito que seja realmente um momento político, porque assim, a gente acompanha as pesquisas, né? Então, assim, sempre o Bolsonaro... O outro candidato, né, o Haddad, perdão, eles ficam geralmente quase iguais, né? Uhum. E pelo que eu vi também nas pesquisas, no segundo turno, eu acho que o Haddad ele ganha. Não, agora mudou também. Mudou, nessa houve última uma mudança? Aqui também, agora o Ciro está lá embaixo. O Ciro ganha do Bolsonaro, mas o Bolsonaro ganha do Haddad. E o Alckmin ganhava do Bolsonaro, o Alckmin agora também perde do Haddad, e a Marina, eu não sei o que acontece com a Marina, que ela já saiu de 20 pontos, estão chamando ela agora de submarina. Piadinha sem graça, né? Mas tudo bem. Porque ela fica não, ela só desce. Marina saiu com 20 pontos e está com 4 pontos aqui, né? Então, na verdade, assim, o povo, aquela questão, né? Hoje, se você for ver os candidatos que tem para a presidência, é complicado, por isso que gera muito esse questionamento, por isso que essas pesquisas ficam dessa forma, né? Nem tanto estável, um sobe, outro desce, porque as pessoas têm o Bolsonaro, que fala que é o novo, né, a nova política, só que assim, ele é acompanhado por vários, mas também rejeitado por outras pessoas. Então, assim, com referência à mulher, eu não consigo ver que ele seja um lado positivo, né? Você acha que, de repente, a mulher vai... Porque o eleitorado brasileiro ele é composto, na sua maioria, por mulheres, por isso que eu estou fazendo a pergunta. Mas o senhor acredita, doutor, que, de repente, essa interferência, eu pensei que, de repente, fosse até, de repente, causar algum impacto nessa curva aqui do Bolsonaro e, de repente, aconteceu o contrário. Complementando o que a doutora passou, o que acaba acontecendo? O atual momento, né, as últimas notícias da última semana também influenciaram. A divulgação da delação premiada do Palocci, isso ajudou também. Essa foi nessa semana. Essa foi nessa semana. Então, na semana passada foi mais uma contra o Bolsonaro a respeito da sua família, da sua ex-mulher. Isso, teve toda aquela situação. História toda lá. Nem isso conseguiu afetar o Bolsonaro. O Bolsonaro acabou nem afetando ele, né? Mas aquela questão, mesmo assim, complementando o doutor, o que acontece? A questão política, a opinião política, principalmente, do povo, da população em geral, ela é bem volátil, né? O pessoal muda de uma hora para outra. Se você perguntar hoje mesmo para qualquer cidadão, para quem ele votou há 4 anos atrás, ele não sabe. Ele não sabe para que ele votou para senador, para deputado, às vezes nem para presidente ele sabe. Nem para vereador. Nem para vereador. Piorou, né? Piorou. Mas a realidade nossa é essa. Então, assim, tem que ver também onde foi feita, que região foi feita essa pesquisa. A Datafolha eu acho que é nacional, né? A Datafolha é nacional, eu não tenho exatamente os dados aqui da pesquisa, mas é pesquisa registrada, porque a gente teve na segunda-feira também a pesquisa do Ibope, que exatamente refletiu a mesma coisa, né? Certo. Referente ao que o doutor Igor falou, isso é bem verdade. Se hoje você for perguntar para os eleitores em quem ele vai votar, ele vai falar uma coisa hoje para você e no dia da votação, da eleição em si, ou seja, no domingo, eles votam em uma outra pessoa. Eles acabam mudando a opinião muito rápido. Então, não existe uma coisa concreta referente a isso. É muito complicado você falar de pesquisa, de você falar quem está na frente, quem não está, porque isso muda muito. A gente vê isso nas urnas, né? Quando saem os resultados finais. Bom, vamos ver o que vai acontecer. Doutor, vamos puxar um pouquinho para aquela história que eu estava falando para o senhor a respeito da condenação, segunda instância e tudo mais, né? Certo. A gente teve um caso que muitos classificam de jabuticaba brasileira, que aliás são várias, né? A respeito do impeachment da ex-presidente Dilma, onde ela foi retirada do cargo, mas manteve aí os seus direitos políticos. Isso existe na Constituição ou foi um aconchego feito de última hora? Foi um afago, né? Foi feito para ela. Na verdade, foi um afago, um prêmio de consolação, vamos assim dizer, para ela, da forma que ela perdeu o cargo. Mas isso não existe. Isso não existe? Não. Isso é uma jabuticaba brasileira? Com certeza. É porque a jabuticaba brasileira, o pessoal pergunta, porque a jabuticaba é uma fruta
típica, só encontra no Brasil. Agora, obviamente, em algum lugar, o pessoal deve ter levado uma pessoal sementinha, né? Mas esse tipo de coisa Mas ela é daqui mesmo. natural do Brasil. Ela conseguiu manter esses direitos. Sim. É candidata, né? Agora? É candidata à Senado de senadora. Minas, está entre as mais votadas. Também Perfeito. foi afetada também um pouquinho, né? Já está balançando mais ou menos a respeito por causa dessa denúncia que aconteceu aí do Sérgio Moro. Bom, não foi a denúncia do Sérgio Moro. Ele liberou o sigilo do que está acontecendo da delação do Palocci, né? Do Palocci, para quem não sabe, foi um dos homens mais fortes do Partido dos Trabalhadores durante muito tempo, né? Ele foi ministro do ex-presidente Lula, da Fazenda e outros ministérios também da ex-presidente Dilma. Enfim, um nome X-chave do PT. O nome mais forte é o Lula, Zé Dirceu, você pode dizer, acho que o Zé Dirceu é até mais forte que o Lula, né? Na organização da história, né? O Zé Dirceu é o cabeça da história. Sempre a gente viu dessa maneira. O ex-presidente, que é o de frente, o Haddad apareceu agora, o Palocci, que veio como o que coordenava a parte de grana, esse tipo de coisa, em relação com os outros partidos. E intelectualmente, no caso, o ex-ministro da Casa Civil, o Zé Dirceu. Zé Dirceu. Zé Dirceu é o intelectual da história. Bom, aí o pessoal disse o seguinte, poxa, justo essa semana foi liberar aí o sigilo da delação do Palocci. Aí, quem está do lado de cá disse, poxa, não, os próprios juízes disseram, o próprio juiz Moro disse, inclusive, que foi uma interpelação da própria defesa do ex-presidente, do Zanin e o outro pessoal. Isso é uma realidade, né? Uhum. E a justiça... ela tem o seu caminho diferente da parte eleitoral. Perfeito. Cada uma tem o seu tempo. O senhor acredita que é dessa maneira ou a coisa poderia ter sido segurada um pouquinho para ser lançada na próxima semana ou então já tinha lançado bem tempos atrás? Eu acho da seguinte forma, eu acho que agora é um momento delicado, que a gente está menos... Hoje a gente está menos de uma semana das eleições, correto? Sim. Ele divulgou isso a menos de 7 dias das eleições, quer dizer, um ponto-chave para todos os candidatos, principalmente dos partidos envolvidos ali, vamos dizer, naquela delação. Então eu penso da seguinte forma, se ele tivesse feito isso bem lá atrás, no início do processo eleitoral, seria, acho que, muito melhor do que ele ter feito agora. Então espera para passar o processo eleitoral para ele divulgar. Você concorda dessa visão, que cada uma tem o seu tempo? Cada justiça tem o seu tempo? Tem o seu tempo, mas daí a gente volta... Uma não pode se interferir a outra? Então, não, de fato, só que daí a gente volta naquela discussão anterior, né, que é o seguinte, o juiz ele é afeto, ele é contaminado por tudo que acontece na sociedade, inclusive na política, ele lê jornal, ele assiste televisão, ele abre site de internet. Então ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, e eu acho que foi bem inoportuno ele fazer nessa altura, sem puxar... Não, porque existem outros casos, eu também vou apresentar aqui, por exemplo, algumas denúncias aconteceram contra o próprio ex-governador Alckmin, lá em Curitiba também, a família, esqueci o nome agora. Richa. Família Richa, né? Do Beto Richa, ele não foi preso, inclusive, porque ele não poderia ser preso por causa dessa época eleitoral, ele que é candidato ao Senado, né? Perfeito. Beto Richa. Tem também denúncias contra o ex-governador Garotinho, que inclusive está inelegível, mas a foto dele vai constar na urna. Enfim, são vários outros casos, só para não colocar esse caso específico aí do ex-presidente, que mais uma vez está aí na frente de todas as manchetes, né, que de repente acontece. Né? O que eu vejo é o seguinte, veja o caso do Beto Richa, da família Richa, né, no Paraná. O irmão dele está preso. Teve o irmão dele que foi preso e teve um outro rapaz que foi preso e foi solto no dia seguinte. Tem a mulher dele que foi presa também. E tem um outro rapaz que também trabalhava, não sei qual que era a função dele. Um assessor dele continua preso. Não, mas tem um outro que eu não sei qual que foi a pessoa que foi presa também nessa operação, né? Foram várias, e foi solto no dia seguinte. Às vezes a grande questão é a seguinte, a polícia também, no caso, a Polícia Federal ela é muito usada para fins eleitoreiros. Não estou defendendo o Beto Richa porque eu nem conheço muito pouco do Paraná também. Não tem ligação, procuração dele para defendê-lo. Né, mas, enfim, o que eu vejo é que, muitas vezes, tanto o Poder Judiciário, hoje em dia, como Ministério Público e também a polícia, ela é utilizada para essa finalidade. Já foi no passado e hoje é mais acentuado ainda em razão até do quê? Dessa questão de que hoje a principal discussão nas famílias, no bar, em qualquer lugar que seja o quê? É política. Né? Então, as pessoas estão mais politizadas, então, está dando mais atenção para isso. Né? Não que isso não existia lá atrás, mas hoje
a questão está bem mais em destaque em razão dessa politização da população. Tá. Como o nosso papo aqui é corrupção, a gente já teve vários exemplos, né? Que existe corrupção no executivo. Tanto Sim. que a gente tem aí um ex-presidente preso. Perfeito. E outros, né? No caso, o próximo que será preso, na minha maneira de ver, será o Temer, né? Que de repente ele não foi ainda porque ele tem o foro privilegiado. Essa é uma outra jabuticaba brasileira. Foro privilegiado, pelo menos são mais de 3 mil, 20 e tantos mil em todo o Brasil. Não, na verdade, essa questão está na Constituição Federal. Tá? Ela, então, está no artigo 14, se não me engano, da Constituição Federal. Não é um benefício. Na verdade, não é a pessoa em si, é o cargo, né? É o cargo da presidência. Então. Esse é um reflexo dessa Constituição garantista, doutor e doutora? Porque Sim. veio logo após o período militar? É porque antigamente era muito repressivo, né? Eles não tinham os direitos. Mas então isso já acabou faz tempo, né? Estava na hora. Porque a gente tem, por exemplo, vamos falar, presidente da República, ok, beleza. Certo. Presidente do Supremo Tribunal Federal, ok. Presidente da Câmara dos Deputados, ok. Agora, deputados todos, são 513. É muita gente, muita né? Para gente. se proteger. Senadores, 81. Para a gente ter aí um senador preso, que foi no caso, agora eu esqueci o nome dele, são tantos nomes. Foi preso, mas já está solto e é candidato agora também, que era do PT. Ah, meu Deus, bom, agora... Vamos, lembra, moça? Só que assim, esse benefício ele não se estende a todas essas pessoas, né? Mas para o cargo de presidência, deputados... Sim, todos que eu falei aqui. E senadores, isso. Deputados federais, deputados estaduais, senadores. Deputados são 90 estaduais, né? Deputados federais são 513. Agora você vai somar. Agora tem no parte do judiciário. Você tem aí desde juiz, desembargadores, primeira, segunda, terceira, quarta instância, não sei quantos, de repente, em todo o Brasil todo. Só que assim, eles não vão ser... Né? Sim, é muita gente. Só que assim, quando acabar o período político, né, essas pessoas elas vão sofrer uma sanção, vão correr um processo contra isso. Isso fica praticamente paralisado quando ocorrer, então, quando for acabado o mandato da pessoa, então o processo ele volta. O Temer agora está garantido até o dia 31 de dezembro, dia 1º de janeiro, acho que ele vai para a China, né? Exatamente. Então, quando ele sair, aí o processo vai correr naturalmente. Agora, vamos só para a gente encerrar, temos 2 minutinhos aqui. A gente já viu aí casos de corrupção no Executivo, no Legislativo nem se fala, né? Sim. A corrupção também existe no Judiciário? Existe muito. Eu conheço alguns juízes, são poucos que às vezes foram presos. Hoje eu estou brigando com aquele alemão tal do Alzheimer, tá difícil. Aquele juiz cabeludo, como é que chama ele? O de São Paulo. Você vai lembrar dele também. Juiz federal. Foi preso, juiz federal. Foi preso. Foi preso por pena, Rocha né? Marques, não é? Rocha Marques. Rocha Marques? Rocha Matos. Rocha Matos. Rocha Matos. Não estou tão ruim assim. Entre outros, né? Entre outros, foram muito poucos. Mas o pessoal fica com uma desconfiança com a parte do judiciário, porque são os intocáveis, né? Em razão do poder, né? Exatamente. Tem muito mais poder do que qualquer outro aqui, executivo, legislativo, enfim. Só perde, acho que, para o presidente da República. Acho que nem perde também, hein? Não, veja assim, a corrupção aqui no Brasil, ela é endêmica. Ela está em todos os estratos da sociedade. Deixa a doutora falar que ela está com a palavra na não, boca. Sabe por quê? Porque assim, a corrupção a gente fala assim, no poder judiciário, na política, mas assim, em todas as áreas, em todos os lugares, a corrupção ela está presente. A gente tem aquele ditado de falar, quando você pede um favor para alguém, quando você vai no médico, você fala assim, tem como você tirar o nome da pessoa, colocar o meu. Então assim, a corrupção parece que ela tá encarnada na pessoa, sabe? Claro que não todas as pessoas são assim, mas você pode ver, você mesmo na área de comunicação, sempre vai ter alguma pessoa que é corrupta. Então, assim, tá no DNA das pessoas, a maioria das pessoas... Mas você sabe que você falou um negócio interessante agora, a gente está encerrando aqui só para dizer, eu estou sentindo hoje em dia uma coisa que era para ser normal e fazer parte da vida das pessoas, né? A honestidade. As pessoas, de repente, falam, não, porque eu sou honesto. Como se de repente fosse a 7ª maravilha do mundo. Mas hoje em dia você sente em algumas pessoas falando, mas de maneira alguma, de repente eu vou passar você na frente aqui para você fazer uma consulta. De maneira alguma eu vou deixar de dar uma notícia
porque de repente o senhor é garantista, ou porque o outro não é garantista, ou porque você faz parte do PT, ou porque você faz parte do PSDB. Eu acho que o debate que a gente tem que colocar aqui é a respeito das mudanças que poderão vir a respeito do posicionamento das pessoas, né? A parte da política, a essência, a gente já conseguiu bastante coisa. Falar sobre política, colocar a política na mesa das pessoas, na mesa de jantar, no barzinho, vocês no seu trabalho, coisa que de repente não acontecia, né? Hoje em dia a gente tem que falar sobre esse tipo de coisa. Só que, detalhe, demora. Demora para, de repente, cair a ficha da minha época, não é da sua, né? Porque não tinha orelhão na sua época, né? Para o pessoal captar e entender isso que está acontecendo. Bom, gente, eu acho que de repente tem muito assunto para a gente falar, ficou para trás aqui. A gente vai estar falando de uma outra oportunidade. Muito prazer em conhecer o doutor Igor Pertoli Tupi, ele que é advogado. Qual é a sua especialidade, doutor? Direito penal e direito processual penal. O senhor tira na cadeia ou coloca na cadeia? Tiro. Melhor assim tirar do sempre que colocar. pretendo. Tá certo. A doutora Maria Paloma, qual a sua especialidade? Eu sou estou estudando o curso de pós-graduação em Ciências Criminais e tenho conhecimento em Direito Constitucional. Sim. Você vai para Maranhão quando? Eu não sei a data certa ainda, mas retornarei lá em breve. Não vou mandar você... Mandar lembranças para o Sarney, né? Agradeço. Tá certo. Agradeço. Tá. Gente, obrigado. Desculpe alguma coisa aqui, tá? E foi bem legal falar com vocês. De repente falamos aí sobre vários assuntos, mas tem muita coisa para a gente falar, né? Próxima oportunidade, pode chamar os dois de novo? Com certeza. Então tá certo. Doutor, muito obrigado. Doutora, muito obrigada. Tá certo. A gente agradece. Ok. Pessoal, estamos indo embora. Amanhã estamos de volta a partir das 6 da tarde aqui pela RPTV com SPN TV News, sempre com assuntos, pelo menos para você ficar por dentro das coisas que acontecem aqui no nosso Brasil. Até lá.